palavra de Deus. O salmista aqui, ele diz: confesso a minha iniquidade. Nós lembramos, com certeza, quando nós estudamos a respeito da diferença entre pecado e iniquidade. Vamos dizer que a iniquidade seja a repetição do pecado ou o acúmulo de pecados. E aqui o salmista diz: suporto tristeza por causa do meu pecado. Bem, o que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã são dois fatores. Primeiro, a clareza de consciência do salmista. É isso que nós devemos buscar, irmãos, na nossa vida, a fim de termos uma vida melhor, de termos uma vida mais confiante, uma vida mais com percepção do que acontece não só ao nosso redor, mas o que acontece conosco mesmo. Muitas pessoas passam pela vida, irmãos, sem essa percepção. Quando o Senhor Jesus diz vigiai e orai, esse termo vigiar não quer dizer que nós devemos estar 24 horas sem dormir, atentos com tudo e tal. Esse termo vigiar preste atenção no que acontece ao seu redor e o que acontece com você. O que está acontecendo com você internamente? Irmãos, uma pessoa quando ela abandona a comunhão, antes dela abandonar a comunhão, muito tempo antes dela abandonar a comunhão, já está acontecendo coisas dela. Já está acontecendo coisas dentro dela. E ela simplesmente passa por esses episódios sem sequer ter uma clareza de consciência, sem perceber que ela está esfriando, que ela está desanimando, que ela está perdendo o fervor espiritual, que ela está negligenciando as suas devocionais, ela já não ora mais, ela dorme sem orar, ela levanta de manhã sem orar, ela não ora para receber o seu alimento, ela não lê a Bíblia no seu dia a dia, ela está praticamente morta espiritualmente. Ela não está com fervor espiritual. Não há sinais, os sinais vitais espirituais dessa pessoa, ela está diminuindo. Então é muito necessário o cristão, ele não é um ser somente emocional. Nós temos, lógico, emoções e nós nos emocionamos com as coisas, muitas vezes, até mesmo com o culto, muitas vezes, uma palavra, com o fato de Deus falar exatamente, muitas vezes, num sermão, o que está acontecendo conosco, né? Essas coisas nos emocionam, nós vemos o cuidado de Deus, nós somos emocionais, mas nós somos seres racionais. E Deus nos criou seres racionais, seres com percepção. E nós devemos desenvolver essas coisas. Quando o apóstolo fala, olha, nós somos eleitos lá antes da fundação do mundo. Mas ele fala, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa vocação. Desenvolvei. Nós temos condições de fazer isso. Porque senão isso não seria uma ordem bíblica. Então, irmãos, é muito importante para a felicidade do cristão. Veja que esse texto aqui está falando de tristeza. Ele diz assim, olha, confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Então aqui, veja que ele está tendo uma clareza de consciência, ele está entendendo o estado que ele está. Ele está pedindo a Deus que o livre de algumas coisas, de inimigos, que Deus o socorra com urgência, né? Mas aí ele reconhece o estado que ele está. Não é assim, sabe, só pedir para Deus, ignorando como nós mesmos estamos. Ignorando o nosso momento. Não é assim que funciona a fé cristã. Nós devemos transparência diante de Deus, sermos assim, né? E termos consciência do que está acontecendo dentro de nós, né? Então, Deus não quer um povo alienado, um povo que seja manipulado por líderes ou por pessoas. Deus quer um povo inteligente, um povo com percepção, com poder de decisão, com discernimento nas coisas. É assim que nós devemos ser. Não só na igreja, não só na nossa relação com a igreja, né? Mas no dia a dia, com relação aos nossos amigos, nossos familiares. Lógico que a gente não vai ficar se indispondo com as pessoas. Mas por que não perceber as coisas? Por que não perceber? Que mal vai fazer não perceber o que está acontecendo ao nosso redor,
muitas vezes intenção de pessoas, aonde vai nos levar determinada situação ou outra, né? E também, tão importante quanto perceber o que está acontecendo ao nosso redor, é o que está acontecendo conosco. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós temos fraquezas, certo? Nós temos dificuldades muitas vezes na caminhada cristã. Muitas vezes nós temos muita dificuldade. Muitas vezes nós ouvimos o apelo do mundo para nós abandonarmos a comunhão e vivermos como as pessoas vivem lá fora. Muitas vezes nós recebemos essas propostas, não assim com essas palavras, mas indiretamente, muitas vezes. E sabe como que a maioria das pessoas abandonam a fé? Porque lhes falta percepção do que está acontecendo. Algumas vão deliberadamente, com percepção, com discernimento, mas escolheram aquilo, deliberadamente. Como Paulo fala de Demas. Quando Paulo fala de vários colaboradores dele que o abandonaram. Mas quando ele menciona Demas, ele diz que Demas foi deliberadamente. Ele diz assim, olha, Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Então, veja que ele fala, Demas amando o presente século. Paulo teve percepção, ele tinha percepção não só do que acontecia com ele, como ele demonstra várias vezes, né? O mal que eu não quero, isso eu faço, o bem que eu não quero, isso é percepção do que está acontecendo com ele. E por isso que ele não caiu, porque ele percebeu, né? E também percepção do que aconteceu em volta dele. Demas não estava no interior dele. Demas era uma outra pessoa, um outro ser. Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Então, não faz mal nenhum, irmãos, para o progresso da sua vida, para a prosperidade da sua vida, para a sua saúde emocional, sua saúde afetiva, sua saúde profissional, sua saúde espiritual, para todas as áreas da sua vida. Não faz mal nenhum ter discernimento e percepção. Não faz mal nenhum. Agora, faz toda a diferença para o teu crescimento, para a tua fé, para a tua confiança, para você se livrar de propostas que muitas vezes são feitas, nem digo que são feitas por mal, né? Mas que acontecem na vida de todos nós e que dariam um desfecho não bom como esperado, vamos dizer assim, tá? Então, percepção e discernimento, ter uma clareza de espírito, é muito importante. Tá? Então veja que o salmista, ele declara que ele está suportando tristeza. Mas ele declara também esta clareza de consciência. E ele se refere a ele mesmo que a causa disso não era só o pecado, mas a iniquidade. Ó, confesso a minha iniquidade, porque esses pecados me trazem tristeza. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa... Ele não fala do pecado, ele fala do meu pecado. Quando ele fala do meu pecado, é aquele pecado constante que virou iniquidade, o pecado que ele está cometendo diversas vezes e que está deixando a vida dele fraca. Isso está causando tristeza, ele está perdendo alegria. Por que está deixando a vida dele fraca? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então o pecado... invariavelmente, irmãos, ele vai causar tristezas, frustrações. O problema é que as pessoas não têm a clareza de consciência como teve esse salmista, de perceber que a frustração que ela sente interna, que aquela insatisfação que ela tem, certo? É causada pelo pecado. Ela não percebe. Ela simplesmente não percebe. É como Sundar Singh, que foi... Sundar Singh foi um missionário indiano na época que a Inglaterra colonizou a Índia. Eles enviaram vários missionários e os professores da escola eram missionários, a maioria eram anglicanos, né? E eles pregaram o evangelho. E Sundar Singh, ele fazia parte de uma seita ali na Índia, onde o pai dele era um líder, né? E ele se converteu, o Sundar Singh, e se tornou, até hoje, ele é reconhecido, foi no século XIX, né? Até hoje ele é conhecido como o maior pregador do Himalaia. Tá? E tem um livro a respeito dele, né? Chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E Sundar Singh, ele tinha uma característica que quando ele se converteu, ele quis imitar Cristo em tudo.
Ele queria fazer 40 dias de jejum, quase morreu, né? Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Ele queria fazer 40 dias, ele queria ser exatamente o que Cristo fez. E como Cristo se comunicava por parábolas, o que Sandor Singh fazia? Escrevia parábolas. Então ele escrevia parábolas para evangelizar as pessoas, né? Porque ele queria imitar Cristo em tudo, né? É uma história verídica e muito bonita, a história de Sundar Singh, tá? Conhecido na história como Sadhu Sundar Singh. É que Sadhu não era o nome dele, Sadhu era um cargo da seita, que é tipo um ofício, né? Da seita que ele frequentava, que o pai dele era líder, e que ele seria o líder, então ele seria o Sadhu ali. Então todos conheciam ele por Sadhu, chamavam ele de Sadhu, porque o pai dele era o líder da seita, né? Mas o nome dele era Sundar Singh. E uma das parábolas que Sundar Singh escreveu é muito interessante, né? Escreveu várias, muito interessantes. E uma delas, eu acho até que eu já mencionei em algum culto, algum estudo aqui na igreja. É como um homem, o pecado é como um homem que vai com 2 baldes até o rio. Ele desce até o rio e enche os 2 baldes de água. Quando ele está voltando, ele sente o peso daqueles baldes de água, tá? Então esse é o homem que tem clareza de consciência. E ele sabe que o pecado está pesando na vida dele. Ele consegue perceber, tá? No entanto, aquele que não tem a clareza de consciência é como um homem que mergulha no rio. Ele tem toneladas de água sobre ele. Um peso muito maior que o dos 2 baldes. No entanto, ele não sente nada, não sente peso nenhum, tá? Então, da mesma forma, é o que o salmista está dizendo aqui. Ele demonstra ter clareza de consciência, né? Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Se nós olharmos para o mundo, não precisamos ir longe. Os noticiários de TV, não precisamos, né? Ao redor, pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, muitas vezes, escola, trabalho, família. Quantas pessoas a gente percebe que está triste e frustrada? Quantas pessoas a gente percebe que a vida está desordenada? Que a pessoa, sei lá, ela até demonstra alegria, até ela ri, ela conta piada, mas você vê que ela tem uma frustração interna. Quantas pessoas estão, irmãos, presas em tristezas e não têm a percepção do porquê estão assim? Nem toda tristeza é por causa de pecado, né? Nem toda situação adversa que a pessoa vive é por causa de pecado, né? Mas, quantas vezes, e nós mesmos, e por que nós podemos falar de pessoas? Porque todo ser humano é igual. Então, nós também, muitas vezes, irmãos, podemos colher esses frutos não desejáveis, de tristeza, de frustrações, de insatisfações, né? Uma insatisfação interna que muitas vezes nos abate, né? Então, irmãos, o salmista ele diz: confesso a minha iniquidade. Primeiro passo aqui para corrigir a situação é confessar, tá? E a segunda é ter a clareza espiritual. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, nesse momento de confissão, o momento será de confessar. Se porventura houver algum pecado não confessado, nesse momento nós vamos fazer essa confissão, tá? Mas é um momento também que pode ser um momento de libertação. Pode ser um momento de libertação. Quando nós chegamos e falamos assim: Senhor, me traga a luz da percepção. Me dá a luz do discernimento. Para eu perceber o que está acontecendo em mim. Para eu perceber se eu estou sendo influenciado por alguém ou algo. Porque não é só pessoas que influenciam, né? Pode ser música, pode ser uma série de... Não é proibido ouvir música nem séries. Mas nós devemos ter a percepção de saber se estas coisas, elas estão nos influenciando negativamente. Tá? Pode ser vídeos do YouTube, do Instagram, pode ser filmes, pode ser novelas, pode ser músicas, pode ser muitas coisas. Literatura, um livro que muitas vezes não convém que nós estejamos lendo, né? Falsas crenças. Então, esse momento de confissão, claro, é um momento penitencial, vamos pedir perdão a Deus. Mas pode ser um momento de libertação também. Se nós pedirmos: Senhor, traga luz, me dá a luz, a tua luz,
para que eu tenha percepção, para que eu tenha discernimento, para que eu consiga perceber claramente, com clareza de consciência, o que acontece ao meu redor e acontece internamente comigo. E não permita, Deus, como o salmista diz, né, que meus pés vacilem. Não permita que meus pés vacilem. Se eu tiver a consciência, meu pé só vai vacilar se eu determinadamente quiser esse vacilo, né? Mas se eu tiver a percepção e a consciência, e mesmo assim eu posso me arrepender, né? Então, mas se eu tiver a percepção e a consciência, fica muito mais fácil de evitar que os nossos pés vacilem. Então, irmãos, com muito amor, vamos orar a Deus, né? E com muita racionalidade também. Fala, Senhor, me traga essa luz de discernimento. Se você já tem, peça que Deus mantenha e aumente. Mas se você não tem, peça a Ele. Senhor, me dê essa luz de discernimento, de clareza espiritual, para que eu perceba o que está acontecendo ao meu redor e comigo mesmo, para que meus pés nunca vacilem. Então esse momento é um momento